Acho que já entrou, se não me engano. Tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui, como sempre, devidamente fardado. Um protesto da minha esposa, que fazia o verde olivo, comemorar o... Protesto é para você trocar o casaco, comemorar já está o Bolsonaro já diplomado. Bom, então eu falei, hoje é o quinto, sobre essa quinta, dessa coleção, né, de palestra. É uma jornada semanal de 15 horas. Se eu sempre troco. Pô, tu ajeita, piora. Vai ficar da mão aqui, você nunca sabe. Se você tivesse perguntado ao maior economista do século XX qual seria o maior desafio do século XXI, ele não teria pensado duas vezes. Sabe o que ele responderia? Lazer. Ih, olha, rapaz, o maior economista do século XX, ele diria o século XXI, ele diria que é o lazer. No verão de 1930, quase se aproximando já da guerra, Segunda Guerra Mundial, mas em plena Grande Depressão, ganhava força o economista britânico, o John Maynard Keynes. Deu uma palestra curiosa em Madrid. Ele já havia discutido algumas ideias novas com um pequeno grupo de alunos em Cambridge e decidiu revelá-las publicamente numa breve apresentação chamada Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos. Em outras palavras, para nós. Não sei nem se eu estou incluído nessa, mas geralmente. Na época da visita dele, Madrid estava um caos. Desemprego descontrolado, o fascismo ganhando terreno e a União Soviética ativamente recrutando simpatizantes. Poucos anos depois, havia irrompido no país uma guerra civil devastadora. Lembra do Franco? Como então poderia o lazer ser considerado o maior desafio naquele verão? Keynes parecia ter vindo de outro planeta. Ele falava assim, estamos sofrendo agora de um grande ataque de pessimismo econômico. É comum ouvir as pessoas dizendo que a época de grande crescimento econômico que caracterizou o século XIX acabou. E não diziam isso sem razão, porque a pobreza era generalizada, as tensões internacionais ferviam, e somente com a máquina de morte da Segunda Guerra Mundial é que a indústria global voltou a respirar. No caso de uma cidade à beira do desastre, o economista britânico arriscou uma previsão contraintuitiva. Não tinha nada de intuitivo, ele disse. Até meados de 2030, quer dizer, 1000 anos depois, 1000 anos não, 100 anos depois, né? A humanidade iria enfrentar seu maior desafio. Sabe qual é? Que ele preconizou? O que fazer com um mar de tempo livre? A não ser que políticas cometessem erros desastrosos, ele previa que dentro de um século o padrão ocidental de vida teria se multiplicado ao menos 4 vezes em relação ao de 1930. A conclusão dele. Em 2030, estaríamos trabalhando apenas 15 horas por semana? Estaríamos vivendo um futuro repleto de lazer? A bem da verdade é o seguinte, Keynes não foi o primeiro nem o último a prever um futuro inundado de lazer. Um século e meio antes, Benjamin Franklin, um dos fundadores da nação norte-americana, já havia previsto que uma jornada diária de 4 horas seria suficiente um dia e no restante do tempo a vida seria somente lazer e prazer. Mas a Revolução Industrial proporcionou o crescimento econômico explosivo do século XIX, trouxe consigo exatamente o oposto do lazer. Enquanto um camponês da Inglaterra
No ano de 1300 precisava trabalhar cerca de 1.500 horas por ano para garantir seu sustento. Um operário de fábrica na época de 1000 tinha que trabalhar o dobro daquelas horas apenas para sobreviver. Em cidades como Manchester, uma jornada semanal de 70 horas sem férias ou fim de semana era norma até mesmo para crianças. Para que eles falavam assim, né? Para que os pobres precisam de feriados? Eles devem trabalhar muito, muito tempo livre, não passaria um convite à má conduta. Naturalmente, os empregadores resistiram. Quando, em 1926, perguntaram a um grupo de 32 empresários americanos de prestígio o que eles achavam de reduzir a jornada de trabalho semanal, apenas 2 dos 30 consideraram que a ideia tinha algum mérito. De acordo com os outros 30, mais tempo livre resultaria apenas em mais criminalidade, dívidas e degeneração. Ainda assim, naquele mesmo ano, ninguém menos que Henry Ford, titã da indústria, fundador da fábrica de automóveis e criador do modelo T e tal, tornou-se o primeiro empresário a implementar a jornada de trabalho de 5 dias por semana. O empregado, ele falava assim, não, o empregado labutando numa fábrica do amanhecer ao anoitecer, sem tempo livre para viajar e passear de carro, jamais compraria um dos meus produtos. Vamos para a corrida de operadores de máquinas. Após a Segunda Guerra Mundial, o tempo para o lazer continuou a aumentar de forma constante. Em 1956, o vice-presidente Richard Nixon prometeu aos americanos que eles só precisariam trabalhar 4 dias por semana. Ele falava assim, num futuro não muito distante, o país havia alcançado um patamar de prosperidade e ele acreditava que uma jornada de trabalho semanal mais curta era inevitável. Em pouco tempo, máquinas estariam fazendo a maior parte do trabalho. Isso liberaria um espaço abundante para a recreação por meio da imersão na vida imaginativa, em arte, drama, dança e sem outras maneiras de transcender os limites da vida diária. Aquela previsão ousada de Keynes havia se tornado lugar comum. Nos anos de 1960, um relatório de um comitê do Senado americano projetou que até os anos 2000, a jornada de trabalho seria de apenas 14 horas, com pelo menos 7 semanas de férias por ano. A Rand Corporation previu um futuro em que apenas 2% da população seria capaz de produzir tudo o que a sociedade precisava. Trabalhar seria em pouco tempo algo reservado apenas para a elite. No verão de 1964, o New York Times pediu ao grande escritor de ficção científica Isaac Asimov que tentasse prever o futuro. No fim das contas, apenas uma coisa o preocupava: um tédio generalizado. A humanidade, escreveu, iria se tornar em grande parte uma corrida de operadores de máquina, o que acarretaria sérias consequências mentais, emocionais e sociológicas. A psiquiatria, para ele, seria a maior especialidade médica em 2014, por conta dos milhões de pessoas que se encontrariam à deriva num mar de lazer forçado. E acrescentou, o trabalho se tornaria a palavra mais gloriosa do vocabulário. A gente tem que ficar pensando o que é que o Messiaen pensa, o que é que o Messiaen falou. E em 1947, o Departamento do Interior americano alertou que lazer, considerado por muitos o paradigma do paraíso, pode muito bem se tornar o problema mais desconcertante do futuro. Apesar dessas preocupações, haviam poucas dúvidas sobre o curso que a história deveria tomar. Por volta de 1970, sociólogos já anunciavam confiantes o iminente fim do trabalho. A humanidade estava à beira de uma verdadeira revolução do lazer. Mas qual o nosso mais decepcionante fracasso? O tempo para o lazer não aumentou.
Teria sido assim um sonho esquecido? Nos anos 1980, reduções na jornada de trabalho semanal praticamente cessaram. O crescimento econômico não estava se traduzindo em mais tempo para o lazer, e sim, aí que está o problema. Trocaram o lazer para o consumo. Guardem bem isso. Nos anos 1980, reduções na jornada de trabalho semanal praticamente cessaram. O crescimento econômico não estava se traduzindo em mais tempo para o lazer, e sim em mais consumo. Em países como Austrália, Áustria, Noruega, Espanha e Inglaterra, não houve mais qualquer diminuição nas horas semanais de trabalho. Nos Estados Unidos, a jornada até cresceu. 70 anos depois que o país transformou em lei a jornada de 40 horas, 75% da mão de obra no país estava trabalhando mais de 40 horas por semana. Mas isso não aconteceu. Se os casais trabalhavam um total combinado de 5 a 6 dias por semana nos anos 1950, hoje o número está mais próximo de 7 ou 8 dias. Ao mesmo tempo, criar os filhos se tornou um trabalho que exige muito mais tempo e dedicação. Pesquisas sugerem que em muitos países, pais estão dedicando substancialmente mais tempo a seus filhos. Nos Estados Unidos, mulheres que trabalham, na verdade, passam mais tempo com os filhos hoje do que as donas de casa nos anos 1970. Além disso, horas de trabalho e lazer estão ficando cada vez mais difíceis de separar. Separar o quê? Trabalho de lazer. O que é uma coisa e o que é outra? Está muito confuso hoje, hein? Um estudo conduzido na Harvard Business School demonstrou que, graças à tecnologia moderna, gerentes e profissionais liberais na Europa, Ásia e América do Norte hoje passam 80 a 90 horas por semana, ou trabalhando ou monitorando seu trabalho e se mantendo acessíveis. No celular, o cara pega, o que é isso aqui que eu tenho que fazer, não sei o que, aí você vai, começa a avisar, não sei o que, mas pode ser domingo que você está fazendo esse troço. E de acordo com uma pesquisa coreana, o telefone celular levou o empregado médio a trabalhar 11 horas a mais por semana. Bom é ter celular, hein? É seguro dizer que as previsões das grandes mentes não se tornaram exatamente realidade, nem chegaram perto disso. Asimov podia estar certo que em 2014, trabalho seria a palavra mais glorificada em nosso vocabulário, mas por razões bem diferentes da que ele imaginava. Nós não estamos morrendo de tédio por excesso de tempo livre, estamos morrendo mesmo de tanto trabalhar. O exército psicólogo e psiquiatra não está combatendo o avanço do enfado por ócio não, mas sim por uma epidemia de estresse, meu amigo. Já passamos há muito da hora de realizar a profecia de Keynes. Por volta do ano 2000, países como França, Holanda e Estados Unidos já estavam 5 vezes mais ricos do que era em 1930. Mesmo assim, hoje, nossos maiores desafios não são lazer e tédio, mas estresse e incerteza. Esse que é o ritmo da vida era mais lento no passado. Nossos ancestrais podiam não ser ricos, mas tinham um tempo de sobra para o lazer. Então, onde foi parar todo esse tempo? Muito simples, na verdade. Tempo não é dinheiro? Para o capitalista? O crescimento econômico pode gerar mais lazer ou mais consumo. De 1850 a 1980, tivemos ambos, lazer e consumo. Mas desde então foi principalmente o consumo que aumentou. Mesmo onde a renda real se manteve e a desigualdade explodiu, a febre do consumo continuou. Só que há crédito, endividamento. E é este o principal argumento contra a redução da jornada de trabalho. Nós não temos como pagar por isso, cheio de dívida, né, meu amigo? Mas lazer é um ideal maravilhoso, mas é caro demais. Se todos trabalhassem menos, nosso padrão de vida entraria em colapso e o estado do bem-estar social desmoronaria. Será mesmo?
No início do século XX, Henry Ford conduziu uma série de experimentos que demonstraram que os trabalhadores de sua fábrica eram mais produtivos quando trabalhavam 40 horas por semana. Trabalhar 20 horas a mais compensava para a empresa durante 4 semanas, um mesinho só. Mas depois disso a produtividade caía. Pela primeira vez na vida, segundo o jornal local, eles tinham lazer de verdade. Ou seja, mais tempo livre para ficar com os filhos, mais tempo para ler, cuidar do jardim, fazer esporte. De repente, igrejas e centros comunitários ficaram lotados, com cidadãos que agora dispõem de tempo para a vida cívica. Há pouco tempo se perguntou o que a redução das horas de trabalho vai de fato resolver. Eu até prefiro inverter a questão. Existe alguma coisa que trabalhar menos não vai resolver? Vamos abordar aí uns 4, 5 tópicos. Estresse, por exemplo. Muitos estudos já demonstraram que as pessoas que trabalham menos estão mais satisfeitas com suas vidas. Numa pesquisa recente conduzida com trabalhadores, pesquisadores alemães até quantificaram o dia perfeito. A maior parcela do tempo em minutos seria dedicada a relacionamentos íntimos, na faixa de 106 pontos. Socializar, 82. Relaxar, 78. Comer, 75. Também tiveram pontuação alta. Lá embaixo da lista estava cuidar dos filhos, 46. Trabalhar, 36, até trabalhar. E trajeto entre casa e trabalho, 33. Os pesquisadores observaram objetivamente que, a fim de maximizar o bem-estar, é possível que trabalhar e consumir, o que aumenta o PIB, desempenhe um papel menor nas atividades diárias das pessoas em comparação com o que acontece hoje. Então, sobre estresse é isso. Sobre mudança climática. Uma tendência mundial de redução da carga horária de trabalho semanal também reduziria a metade o gás carbônico emitido neste século. Países com uma jornada semanal mais curta causam menos danos ecológicos ao planeta. Consumir menos começa com trabalhar menos. Ou melhor ainda, com consumir a sua prosperidade na forma de lazer. Então, vimos a estresse, vimos mudança climática, vamos para acidente. Horas extras são mortais. Jornadas diárias longas levam a mais erros. Cirurgiões cansados são mais propensos a falhar. E soldados privados de sono são mais propensos a errar seus alvos. De Chernobyl ao ônibus espacial Challenger, gerentes sobrecarregados de trabalho muitas vezes desempenham um papel fatal em grandes tragédias, como essas. Não é coincidência que o setor financeiro, que causou o maior desastre econômico da última década, esteja mergulhado em horas extras de trabalho. Vamos para o desemprego? Obviamente, não é possível desmembrar um cargo numa empresa em outros menores. O mercado de trabalho não é uma dança das cadeiras em que qualquer um pode ocupar qualquer lugar disponível e basta que se distribua as vagas. No entanto, pesquisadores da Organização Internacional do Trabalho concluíram que compartilhar trabalho, 2 funcionários de meio expediente realizando a mesma função que antes era de tempo integral, ajudou muito a resolver a última crise econômica, sobretudo em tempos de recessão com desemprego crescente e produção excedendo a demanda. Compartilhar cargo pode ajudar a amenizar o impacto. O Brasil tem 15 milhões de desempregados. Quantos tem de empregado? Se pegasse, começa a trabalhar 4 horas em vez de 8, ou em vez de trabalho muito mais do que 8, vamos dizer em vez de 8, trabalhar 4, divide com o outro, pronto, acabava o desemprego. Mas não pode, não. Por que não pode? Por que não pode? Por causa do PIB. Lembra do PIB? Não pode por causa do PIB. Eu sei. Emancipação feminina. Países com jornada de trabalho semanais mais curtas, com frequência aparecem no topo do ranking dos mais igualitários entre homens e mulheres. A questão central é atingir uma distribuição de trabalho mais justa entre os gêneros. Apenas quando os homens começam a fazer sua parte das tarefas domésticas, cozinhar e limpar, é que as mulheres se tornam livres para participar integralmente da economia em grande escala. Vai por aí afora, tem muita coisa aqui. Aí conta na Noruega como é que se passa. Envelhecimento da população. Uma parcela cada vez maior da população mais velha quer continuar a trabalhar, mesmo depois de atingir a idade da aposentadoria. Mas enquanto as pessoas de 30 e poucos anos estão se
se afogando em trabalho, responsabilidade com a família e pagamento da casa própria, os idosos encontram dificuldade para ser contratados, embora trabalhar seja excelente para a saúde deles. Então, além de distribuir emprego de forma mais igualitária entre os sexos também temos que fazer entre diferentes gerações. Jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje podem continuar trabalhando até os 80 anos. Em troca, eles poderiam trabalhar, em vez de 40 horas, para aí 20 horas ou menos até. Né? Sobre a questão da desigualdade. Os países com as maiores disparidades em riqueza são precisamente os que têm a jornada de trabalho mais longas. Enquanto os pobres estão trabalhando cada vez mais horas só para sobreviver, os ricos estão descobrindo que à medida que o valor da hora trabalhada deles aumenta, torna-se mais caro para eles tirar folga. No século XIX era comum que o rico simplesmente se recusasse a trabalhar. Trabalho era para os camponeses. Quanto mais a pessoa trabalhasse, mais pobre era. Desde então, a moral social mudou. Hoje, trabalho e pressão em excesso são símbolo de status. Reclamar que está trabalhando demais é, com frequência, uma tentativa velada de se mostrar importante e interessante. Até eu me lembro, quando surgiu esse negócio do celular, ainda tá nessa onda aí. O pessoal pega o celular, está andando, falando, parece que aquilo que ele está, aquelas comunicações dele são as coisas mais importantes da vida. É nada, é um vazio desgraçado, a gente se limitando sem ter o que dizer, fica só dizendo bobagem, né? Aprender, aprecie os outros que estudaram, fizeram coisas, não tem nada para dizer, fica calado, fecha essa porcaria desse celular, joga fora, joga no ripo. Tirar tempo para si mesmo e logo equiparado a desemprego e preguiça, sem dúvida em países onde o abismo entre ricos e pobres se expandiu. Dores do crescimento. Há quase 100 anos, nosso velho amigo John Maynard Keynes fez outra previsão ousada. Keynes compreendeu que a quebra da Bolsa de 1929 não fechou inteiramente as cortinas da economia mundial, mas como não foi a Grande Depressão, não fechou. A capacidade de produção continuava igual à do ano anterior. A demanda por vários produtos é que havia secado. A demanda, a procura. Sofrendo não do reumatismo da velhice, mas sim de dores do crescimento por causa de mudanças rápidas demais. Mudou, as pessoas tiveram outras demandas, outras procuras, não procurava aquela coisa, não tinha outra, a economia caiu. Foi isso. 80 anos depois, continuamos enfrentando o mesmo problema. Não é que sejamos pobres, simplesmente não há trabalho remunerado suficiente para todos. Na verdade, isso é uma boa notícia. Significa que vamos começar a nos preparar para o que talvez seja o nosso maior desafio até hoje, preencher um verdadeiro mar de tempo livre. Obviamente, a jornada de 15 horas de trabalho semanal ainda é uma utopia distante. Keynes previu que até 2030, economistas teriam uma importância cada vez menor no destino da sociedade. Esses economistas que estão aí, falando, fazendo previsão, fazendo meta, não sei o quê, ele vai ficar no mesmo nível que dentista, sabe? Mas seu sonho agora parece estar mais longe do que nunca. Economistas dominam as arenas da mídia e da política. E o sonho de uma jornada de trabalho semanal mais curta também foi esmagado. Quase não existe mais político disposto a levantar essa bandeira, mesmo e o desemprego aumentando em nível recorde. Olha que problemaço, né? Uma outra coisa sobre qual seria, então, a estratégia semanal. Aliás, falei errado. Estratégia semanal, estratégia nacional. Seria o penúltimo ponto. Primeiro, precisamos nos perguntar, é isso mesmo que queremos? Na verdade, estudo e pesquisa já nos fizeram essa pergunta. A nossa resposta, sim, queremos muito, por favor. Estamos até dispostos a trocar parte do nosso precioso poder de compra por mais tempo livre. Vamos trocar o consumo pelo lazer? Mas é importante observar que o limite entre horas de trabalho e lazer tem perdido um pouco da definição em tempos recentes. O trabalho hoje é muitas vezes encarado como um tipo de hobby, ou até como parte crucial da nossa identidade. Em seu livro clássico, A Teoria da Classe Ociosa, de 1899, um sociólogo
Thorstein Veblen ainda descrevia o lazer como um emblema da elite. As atividades em áreas que na época eram consideradas como lazer, ou seja, artes, esportes, ciência, assistência, filantropia, hoje são classificadas como trabalho. Olha só. Hoje o cara está trabalhando, eu sou jogador de futebol. Antigamente eu jogava bola por lazer, eu sempre joguei bola por lazer. É claro que nossa terra da abundância moderna ainda apresenta um excesso de emprego horríveis e mal remunerados. E os que até pagam bem são muitas vezes vistos como não muito úteis. Mesmo assim, o objetivo aqui não é reivindicar o fim da jornada de trabalho semanal. Pelo contrário, é hora de as mulheres, os pobres, os idosos terem chance de participar mais e não menos do mercado de emprego realmente bons. Ter um trabalho estável e gratificante é crucial para que as pessoas se sintam realizadas na vida. Ao mesmo tempo, o ócio forçado de ser demitido é uma catástrofe. Psicólogos demonstram que o desemprego prolongado tem um impacto maior no bem-estar do indivíduo que um divórcio ou até a morte de uma pessoa querida. Eu já experimentei 2 vezes ficar desempregado. O tempo cura todas as feridas, exceto a do desemprego, porque quanto mais tempo a pessoa fica fora do mercado, mais ela se afunda. Se afunda inclusive porque daqui a pouco ela não está mais preparada. As coisas mudaram e ela ficou fora. Mas independente da importância do trabalho para a nossa vida, pessoas no mundo todo, do Japão aos Estados Unidos, anseiam por uma jornada de trabalho mais curta. Isso sem dúvida. Quando cientistas americanos fizeram uma pesquisa perguntando a trabalhadores se eles preferiam um adicional de 2 semanas no salário ou 2 semanas de férias, o dobro de pessoas optou pelo tempo de folga. Todas as evidências apontam para o fato de que não conseguimos viver sem uma dose diária considerável de desocupação. Não é de trabalho, não, desocupado. Trabalhar menos proporciona tempo e dedicação a outras áreas da vida importantes para nós. Por exemplo, família, envolvimento com a comunidade, a recreação. Não é à toa que países com a jornada de trabalho semanal mais curta também têm um maior número de voluntários e um maior capital social. Então, agora que sabemos que as pessoas querem trabalhar menos, a segunda pergunta é: como conseguiremos isso? Tudo isso começa com a reversão de incentivos. No momento é mais barato para os empregadores ter uma pessoa fazendo hora extra do que contratar 2 trabalhando meio expediente, sabia? É claro. Pagar aqueles aqui no Brasil, então. Isso porque muitos custos trabalhistas, como plano de saúde, são pagos por empregado, não por hora trabalhada. E também é por isso que nós, como indivíduo, não podemos decidir trabalhar menos unilateralmente. Aliás, isso aí eu não quis falar muito assim, mas tem que pensar o seguinte. Para que isso ocorra, meu amigo, o Estado, porque se o Estado fizer, tem que ter mais imposto. Como é que ele consegue pegar mais imposto? A gente já sabe, né? Ah, você quer ter 2 trabalhadores, quer ter um só, tá? Então põe carga em cima do cara, né? Mais imposto para algumas pessoas mamarem na teta. Ao fazer isso, estaremos arriscando perder nosso status profissional, oportunidades na carreira e, por fim, até nossos empregos. Os colegas de trabalho, por sua vez, vigiam uns aos outros. Quem passa mais tempo no escritório, quem trabalha mais horas. E ao fim do dia de trabalho, em quase toda a empresa, é preciso encontrar funcionários exaustos ainda em suas mesas. Você está fazendo o quê? Disfarçadamente, navegando no Facebook, lendo posts de pessoas que nem conhecem. E fica esperando o quê? Que algum outro colega vá embora primeiro. Tudo faz conta. Quebrar esse círculo vicioso vai exigir uma ação coletiva das empresas, ou ainda melhor, dos países. Finalmente, a boa vida. Quando se diz às pessoas estar abordando o maior desafio desse século, vai você dizer, experimenta dizer assim, estou abordando o maior desafio desse século. As pessoas vão ficar na sua volta se interessando em saber, que coisa é essa? Por exemplo, alguns mais intelectuais poderiam pensar, ele escrever sobre terrorismo, sobre mudança climática.
uma possível terceira guerra mundial, quem sabe, a decepção delas é palpável quando, em vez disso, você apresentar o tema do tempo livre. Isso não levaria as pessoas simplesmente a passar tempo todo grudadas na televisão? O lazer verdadeiro, no entanto, não é luxo nem vício. É tão vital para o cérebro quanto a vitamina C é para o corpo. Não existe uma só pessoa na Terra que pense em seu leite de morte. Eu me arrependo de não ter passado mais tempo no trabalho, ou sentado vendo televisão. Mais tempo no trabalho, não, ao contrário. Não, Zé, não existe uma só pessoa na Terra que pense em seu leite de morte. Está dizendo que ele está arrependido. De ter passado, seria parecer ao contrário. Arrependido. Ter passado mais tempo no trabalho. É nada, o cara está arrependido disso. Claro que nadar no oceano do tempo livre não deve ser fácil. Uma educação nisso eu sei também. Eu acho que muita gente tem tempo livre, ele não sabe o que vai fazer com o tempo, mas não sabe mesmo. Então fica falando aquelas coisinhas, vai para a praça, fica jogando baralho na praça, aquele tipo de velho assim, fica assim com essas besteirinhas, né? Fica fazendo fofoca, pô. Quase ninguém pega livro para ler, quase ninguém se interessa. Essas palestras que a gente está dando, poderia ter tanta gente querendo. Não tem nada. O cara, nessa altura, o que ele está fazendo? O seu vizinho, dá umas piadinhas assim, vê o que o vizinho está fazendo nessa hora. Então telefona, quando acabar aqui, telefona, como é que vai, meu irmão, meu filho, sei lá o que, meu pai, sei lá o que é. Até o chefe, né? Não, chefe não, você não faz isso. Mas você pergunta, diz, o que você fez nesse horário, hein? Aí você vai ouvir cada besteira, cara. Não fala não faz isso não, que você vai perder teu tempo. Uma educação do século XXI deveria preparar as pessoas não apenas para ingressar no mercado de trabalho. Isso é o que você faz, né? Qual o pai que não fica preocupado, qual é a vocação do meu filho? Mas ele quer dançar balé. Não, isso não pode, cara, isso não dá dinheiro, não sei o quê, né? Então prepara para o mercado de trabalho. Mas deveria preparar mesmo, realmente, o que é mais importante para a vida. Já que os homens não estão exaustos em seu tempo livre, eles não irão exigir apenas entretenimento passivo e banal. Nós podemos lidar com a boa vida, sim, desde que dediquemos tempo a isso. Essa foi a de hoje. Amanhã nós vamos enfrentar, deixa eu ver aqui, por que não vale a pena trabalhar em banco? Por que não vale a pena trabalhar em banco? Você já viu o que vai dar isso? Aquela correlação que você fez com o economista e dentista era brincadeira? Isso é bom, né? Porque economista com dentista rima, né? Bom. Não era brincadeira. O Pedro Carlos está perguntando, e a concentração da riqueza? Bom, meu amigo, isso a gente... É porque eu nunca sei se o Pedro Carlos... Pedro Carlos. Eu não sei se Pedro Carlos, você é messiânico, né? Realmente acho que você nem meu amigo meu né? Se não me engano, já viu? Você já viu no Face? Nós vimos? Já. Tá. Bom, então se você é messiânico, compartilhe. Você sabe que o Meixo Sama, no sonho dele no século XXI, colocou realmente que a concentração de riqueza, vamos falar dos milionários, né? Ele fala dos milionários, o papel dos milionários que eles têm. Você sustenta, por exemplo, as artes e você não paga nada. Sustenta as artes não é só os artistas pagando o artista, não, o local, tudo de melhor qualidade possível. O problema é que esses tipos de milionário que o Meixo Sama fala, né, são pessoas que fazem um bom uso do dinheiro. Quer dizer, eles sabem que eles não são donos do dinheiro, eles chegaram a essa riqueza para fazer alguma coisa em prol da humanidade, entendeu? Então, o que a gente espera com a entrada na era do dia, tal, aquelas coisas, as pessoas que serão os mais ricos, as pessoas que serão os líderes dos países,
e outras coisas mais, dos empreendimentos comerciais e tal, que sejam as pessoas melhores. Porque agora só tem porcaria, cara. É isso que é o negócio. A grande maioria mesmo, esmagadora, é porcaria. Né? Pensa esse pessoal que, no Legislativo, não sei se melhorou um pouquinho, mas isso é o Supremo Tribunal Federal, só tem porcaria, cara. Tá difícil realmente. Então, concentrar riqueza não é o problema. O problema é saber o que fazer com ela. Esse que é o problema. Né? Por enquanto foi ele que colocou essa questão. Bom. É porque o tempo que você fala custa chegar para a pessoa. Uma Depois diferença grande. Digitar, né? Nós não temos ainda aquele... Nós estamos meio pobres aqui. Era bom se... Videoconferência. Mesmo assim, até a TV Globo e outros que a gente vê aí, o cara fala e o outro fica esperando um monte de tempo para... E aqui no nosso caso, eu acho que é um pouco pior, porque tem que digitar, né? Não sei se... Nunca calculei isso, não sei como é que é. Agora já pensou, hein? O próximo seria, será que vale a pena mesmo trabalhar em banco? O que representa isso? Porque banco é o ápice do sistema capitalista. Depois disso eu não tenho visão nenhuma. Isso aí, quando eu era comunista, eu sabia que a fase do capitalismo começa com o comércio, depois parte para a indústria, depois para o mundo financeiro, vai um pouco para o serviço, depois para o mundo financeiro mesmo. Né? Então é a forma ali que tem de concentração de riqueza, que você falou, é ali. Você vê que as pessoas não precisam mais trabalhar, quer dizer, ficam vivendo na bolsa de valores e tal. Aí o mercado fica nervoso, não sei o quê, e a gente fica sendo administrado por essa porcaria, né? Concentração de riqueza na mão de acionista. Olha que coisa bonita, cara. Aí fica preocupado com o PIB, tudo nessa porcariada, entendeu? É isso que nós estamos vivenciando. Bom, como estamos na era da luz, devemos ter esperança. Bom, na minha visão, ainda não chegou. Bom, na minha visão, isso tem como aquele negócio que tem outras formas de ver, né? Quer dizer, na minha forma de ver, ainda não chegamos na era do dia, né? Na era da luz. Nós estamos na transição da era da noite para o dia. Então, quer dizer que ainda mais precisamente, na minha visão, nós estamos no juízo final. Quer dizer, a porcariada está... Mas quando entrar, provavelmente muita coisa vai acontecer. Né? Assim, umas coisas que eu estou acompanhando hoje, que é problema, quando a gente vai para a parte para assistência religiosa. Isso é uma complicação danada, porque às vezes as pessoas já estão mergulhadas em aparelhos e coisa e tal, muito dependente de remédio, tomaram muito, não sei o quê. E segundo a ameaça que os médicos fazem, então a gente vai para lá para ministrar jorei e você vê que às vezes as coisas até pioram, mas pioram na linguagem dos médicos, né? A nossa não, a pessoa começa a reagir dentro de um organismo frágil, às vezes, a reação causa incômodo, causa dores, causa uma porção de coisas, né? Febres e tal, então é complicado, quer dizer, esse é outro assunto, né? Só posso avisar vocês que eu estou preparando aqui, eu acho que o ano que vem vão ser talvez uns 3 tipos de curso. Tem um sobre os ensinamentos, está me dando trabalhado danado, mas é claro que eu não vou ter tempo para fazer isso, infelizmente não tenho idade para isso. Acho que não sei, pode ser que até tenha, não sei. Eu estou preparando, já estou no 3º livro, ainda não acabei não, mas eu deixei engatilhado 4 livros para o ano que vem. Se der para fazer mais, melhor ainda, mas como a gente tem cerca de, sei lá, já falei que era 150, 140, 130, não sei. Mas de qualquer maneira você vê, se eu fizer 4 num ano, eu vou precisar de uns 30 anos para fazer o livro todo. Cara, não, tudo bem. Eu acho que talvez até dê. Eu estou com 74, mais 30 anos. 104. Eu pretendo viver o que o meu senhor falou, no mínimo 120.
Acho que vai dar. Não sei se vocês aguentam aí. Vamos lá, Bolsonaro está se despedindo aqui hoje. Amanhã vamos voltar de novo com esse nosso... Não, nosso... Minha esposa está fazendo assim. Ô, cara, isso é uniforme, pô. Pô, não tem outra verde oliva aqui para colocar. E vamos terminar hoje da seguinte maneira. Continência, pessoal. Até lá. Amanhã, se Deus quiser. Mesmo horário, 8 horas.